Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, terminado o tempo da Páscoa com a solenidade de Pentecostes, nós retomamos o tempo comum. E esta segunda etapa do tempo comum é caracterizada por 3 grandes festas logo no início do tempo. Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Na próxima quinta-feira celebraremos Corpus Christi e depois, no dia 19, 15 dias depois da Santíssima Trindade, nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. De modo que essas 3 solenidades são para nós como um coroamento da verdade do Cristo que veio nos fazer compreender o mistério de Deus por meio da sua cruz e ressurreição. Nós podemos dizer que a liturgia da Santíssima Trindade, quase a realçar que na luz do mistério pascal se revela plenamente o centro do mundo, da história, o centro do universo, do cosmos, o próprio Deus, aquele que nós chamamos Pai, Filho e Espírito Santo. E na liturgia da palavra deste domingo, nós somos convidados a compreender desde o Antigo Testamento até a revelação plena em Jesus Cristo acerca deste mistério de Deus. Como falar de Deus? Como pensar na Santíssima Trindade a partir da palavra que nos revela, que nos dá a compreender, ainda que no nosso limite compreendermos um pouco da verdade de Deus. Nós escutamos no texto do livro do Êxodo uma passagem dentro do contexto da aliança do Sinai. Moisés se levantou bem cedo e saiu para o monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando as 2 tábuas de pedra nas mãos. E enquanto Moisés estava nesta alta montanha, o Senhor desceu na nuvem e se parou, permaneceu, firmou ali diante dele. E se proclamou o nome do Senhor. Moisés, diante de Deus, exclamou: Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Depois de ter proclamado esta verdade sobre Deus, ele se curvou com o rosto por terra e pediu: peço-te, caminha conosco, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Nesta palavra, nós encontramos claramente
o primado do perdão. Deus não se cansa de perdoar. E nós podemos até dizer que Deus não segue a lógica do julgamento, a lógica do olho por olho, dente por dente, que o Antigo Testamento deixava transparecer mais nas relações humanas do que na relação com Deus. Poderíamos até pensar como aquele filósofo e místico Buber dizia: Deus age mais como se fosse humano. Aqui, nesta característica, é para evidenciar o como Deus se aproxima dos homens, o quanto Ele vem ao encontro dos homens e por meio da aliança estabelece com o seu povo uma relação completamente nova de comunhão e de fidelidade, que não diz tanto respeito aos nossos pecados, mas diz muito mais acerca do seu amor, da sua força, que é socorro, que é salvação. Deus revela, por meio desta aliança com Moisés, a sua misericórdia ilimitada. E nós podemos dizer, desproporcional ao nosso pecado. Mas esta palavra nos mostra também um Deus muito próximo, um Deus que aceita com que estes homens façam uma aliança e experimente o seu amor, o amor de Deus que cuida deste povo. Senhor, caminha conosco, caminha em meio a nós. Sabemos que é um povo de cabeça dura, mas também nós sabemos que Tu perdoa nossas culpas, perdoas os nossos pecados. Por isso nós Te pedimos, aceita como propriedade Tua. Há uma outra tradução que diz: faz de nós a Tua herança. Então vejam, meus irmãos, como na aliança no Antigo Testamento, Deus se faz tão próximo de nós. Este Deus é o Deus que no Evangelho São João chama de Deus, no sentido próprio da palavra. Ele chama ó Theos, que depois nos estudos da igreja primitiva, desde o começo, começou a compreender que se tratava do Pai. Deus é o Pai. E quando se referia ao Filho, sempre se referia como este Filho de Deus, o Filho de um Deus que se deixa chamar de Pai. Mas Jesus fala esta palavra hoje no Evangelho, mostrando-nos que o mistério de Deus está ligado ao amor que se oferece, ao amor que se dá, ao amor que é proposta. O texto conclui o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é o símbolo daqueles que procuram
de coração sincero a verdade de Deus em Cristo Jesus. E Jesus oferece a Nicodemos, é curioso que ele oferece em 3 pequenos versículos o caminho da salvação. No versículo 16 diz Jesus: o Pai deu o seu Filho unigênito para que não morra quem nele crê. O significado último da vida do Filho deste Deus que é Pai é a cruz. De modo que neste primeiro versículo nós somos chamados a acreditar no ato de amor de Jesus, na sua vida oferecida. Ele que viveu a nossa condição, Ele que experimentou da nossa fraqueza, morreu da nossa morte, ressuscitou, mas Ele não morre, e aquele que crê no Filho não morre, experimenta a vida plena que para nós foi merecida pela obediência do Filho. O Pai deu o seu Filho unigênito para que não morra quem nele crê. Só o amor é digno de fé, e a medida do amor é a cruz. A medida da salvação é a cruz de Cristo. É nele que nós experimentamos toda a sua vida oferecida por nós. Mas o versículo 17 completa: o Pai enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. O Filho não somente é digno de nossa fé, de nossa esperança, mas o Filho é sobretudo a oferta de salvação, o dom precioso de Deus, que usa como a sua mão estendida o braço do Filho. Mas é verdade que o contexto, como eu já falei, é do diálogo de Jesus com Nicodemos. Então o Pai oferece a salvação por meio do Filho e do Espírito Santo. De fato, a liturgia da Igreja diz que o Espírito Santo é poder na mão do Pai. Então, este versículo nos mostra que para que o Pai pudesse cumprir o plano de salvação do mundo, Ele enviou o Filho, como aquele que na cruz nos deu a prova da verdadeira confiança. E o Filho, tendo voltado para o Pai, enviou-nos o Espírito Santo, para que a salvação que Ele nos mereceu pudesse nos fazer homens novos, para vivermos uma vida nova. O versículo 18 nos oferece 2 atitudes: aceitar ou recusar. De fato, o texto diz muito claramente: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. Temos a livre escolha, como dizia aquela velha canção:
se não me engano, do Padre Zezinho, a decisão é sua. Todos nós somos convidados a experimentar esta salvação de Deus, do Pai, que no Filho obediente até a morte, nos dá o Espírito Santo para que vivamos uma vida nova. Somos livres para escolher, para decidir, mas a verdade maior é que a oferta de Deus nunca será retirada. Deus continua sempre a oferecer este socorro, a salvação, o seu amor. Deus espera sempre a nossa resposta. Por isso, nós acreditamos e professamos com aquela passagem do Evangelho, da primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 8, mas também no versículo 16. Deus é amor. E nós celebramos o mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Deus é amor eterno e infinito. Mas como nem sempre a gente consegue entender uma categoria tão humana como a do amor, aplicada ao mistério de Deus, eu recorro ao argumento do Papa Bento XVI, quando diz: o amor é sempre um mistério, uma realidade que supera a razão, sem a contradizer. Aliás, exaltando as suas potencialidades, Jesus revelou-nos o mistério de Deus. Ele, o Filho, fez-nos conhecer o Pai que está nos céus e deu-nos o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho. A teologia cristã sintetiza a verdade acerca de Deus com esta expressão, talvez tão difícil para os nossos dias: Deus é uma única substância em três pessoas. Mas o Papa nos ajuda a compreender o que significa esta única substância. Deus não é solidão, mas comunhão perfeita. Deus é aquele que nos oferece, como diz São Paulo na conclusão da sua segunda carta aos Coríntios: Deus é amor que se oferece. O Pai. Deus é graça no Senhor Jesus Cristo. Deus é a comunhão do Espírito Santo. Esta é a fórmula mais claramente trinitária de todo o Novo Testamento. E é de origem litúrgica. Provavelmente era a fórmula que os cristãos utilizavam quando, no contexto da celebração eucarística, trocavam a saudação da paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Eu ouso, na minha limitação, na minha pequenez teológica, eu ouso traduzir assim: Deus, no seu amor, nos envolve, e nos envolve no que Ele é. O Pai faz
conosco uma experiência de unidade. A graça é o próprio Jesus que nos comunica a nossa participação, para que Ele esteja sempre conosco, como Ele mesmo prometeu que estaria sempre ao nosso lado. O Filho nos leva a experimentar a comunhão. Por isso, a comunhão é um dos nomes da Sagrada Eucaristia, porque sinaliza a nossa participação na vida de Cristo, unidos no amor do Pai, participantes da comunhão do Filho, para que formemos, por meio do Espírito Santo que habita em nós, o amor verdadeiro. Nós participamos desta unidade de comunhão por meio do laço de amor que o Espírito Santo nos dá. Termino citando mais uma vez o Papa Bento XVI. Por isso, a pessoa humana é a imagem de Deus. E a imagem de Deus que somos, nós somente nos realizaremos no amor sincero que o mundo oferece tão limitadamente, mas experimentamos o amor verdadeiro como dom de Deus ao mundo. Deus é amor. Como amor de pai que nos acalenta ao colo, como amor do Filho que na cruz se ofereceu definitivamente e sem reservas, como amor do Espírito que escolheu habitar no íntimo de nós. Deixemo-nos conduzir por este mistério de amor. Vivamos nesta comunhão trinitária, para que possamos, como Santa Elizabeth da Trindade, dizer: meu Deus que eu adoro, Pai, Filho e Espírito Santo, fazei do meu coração vossa morada, sepultai-me em vós, e vós sepultai-vos em mim. E assim oferecemos a Deus a nossa pequenez, a Ele que nos dá tudo do seu amor quando se comunica a nós por tão grande dom. Nele nós somos salvos e nele nós chegaremos um dia à comunhão plena do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,